Dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data marca o aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, líder na luta contra a escravidão. Esse dia serve para motivar uma reflexão sobre a condição racial no Brasil. Mesmo sendo mais de 50% da população brasileira, os negros ainda lutam pela garantia de direitos e diminuição da desigualdade social. É sobre as dificuldades e conquistas do povo negro ao longo da história e sobre o que ainda precisa ser alcançado que vamos conversar no Papo de Juventude de hoje. Quem está aqui comigo são estudantes representando a Juventude Negra e também a deputada Tia Ju. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, deputada. Deputada, diversos fatos históricos marcam a população negra. A gente está em pleno século XXI e ainda a gente vê uma luta por políticas públicas que garantam mais os direitos dos negros. A senhora acredita que ainda precisa de muito mais tempo para esses direitos serem garantidos? Olha, eu, para ser sincera, eu torço para que não precise de muito mais tempo, né? Que já passou do tempo, na minha perspectiva, de já não existir mais esse tipo de coisa acontecer na nossa sociedade. Eu torço para que não precise, eu torço para que seja já, porque nós vivemos numa sociedade onde já não cabe mais situações como essa, de racismo, de desigualdade racial. Então, eu acredito que a única coisa que precisa ainda é continuarmos insistindo para não perdermos os nossos direitos garantidos e continuar avançando na garantia de direitos, que isso é natural em toda a sociedade, à medida que ela vai crescendo. Eu estou com jovens... Você quer falar, Kelly? Pode falar. Tem uma pesquisa que estima-se que, no mínimo, nós precisamos de mais de 200 anos para conseguir igualar tanto a questão financeira quanto a questão social. Então, assim, a gente acredita que melhore, mas é uma perspectiva bem distante, infelizmente. Ainda é muito tempo, né? Por isso que eu acredito, Kelly, né? Que nós precisamos continuar insistindo. Eu vejo que essa perspectiva vai diminuir ou aumentar a depender da população negra. Então, na minha perspectiva, se nós continuarmos insistindo no avanço de garantias de direito e não abrirmos mãos do que já conquistamos, com certeza a gente consegue derrubar muito essa perspectiva. E a gente consegue observar a criação de centros culturais, enfim, instituições que foquem nisso, né, deputada? Com certeza. É uma luta que a gente não pode abrir mão, né? Nós temos que pensar no hoje, a curto, longo e médio prazo. Mas esse longo prazo não pode ser tão longo na nossa perspectiva. Então, eu acho que sonhar, desejar, querer, parte de nós. Zumbi já veio, fez a parte dele, agora cabe a nós, a cada um de nós fazermos a nossa. Eu acho que além da gente permanecer lutando pelos que a gente já conquistou, além da população negra ter a consciência de que precisamos lutar mais, a forma como a gente pode expor isso na mídia, de uma certa forma, para as pessoas que não são negras, pessoas brancas, índias, entenderem que a luta não é só nossa, é do Brasil como um todo, é do país, do mundo como um todo, é muito mais importante. A gente pode ver isso como as pessoas negras são retratadas em novelas, digamos assim. E a gente vê sempre uma pessoa negra como segurança, como empregada doméstica, e já naquelas pequenos detalhes, a gente vê como a gente já está muito atrasado, não só na parte da lei, mas na parte mental mesmo. Então, como uma pessoa de 10 anos, de 15 anos, vai achar que ela pode ser um presidente, pode achar que ela pode ser uma deputada, se ela não vê, se ela não tem aquilo na perspectiva dela, na mídia. Eu acho que isso é muito mais além da nossa força, mas ensinar outras pessoas também, de ter conscientização. Eu sempre questionei isso. Quando eu assistia novela, hoje eu não tenho tempo mais para isso. Mas eu sempre falava para minha mãe e para minha família, se me oferecer um dia um papel para um filme, para uma novela, eu só quero ser chefe, eu não quero ser. Por que eu tenho que ser só empregado? Não desmerecendo as profissões. Mas eu também, mesmo sendo negra, eu também posso ser chefe. Por que eu não posso ser chefe? Eu tenho que ser só copeira. Então já era uma visão minha, já vem sendo a visão minha a longas datas. Então eu acho que essa questão de imposição nossa, de empoderamento, de colocação na sociedade também conscientiza, como você bem falou, acaba conscientizando outros. E aqueles que sempre me rodearam sempre entenderam isso também. E seguem o pensamento daqueles que pensam
da forma que deve ser visto. Né? Como vocês citaram também, mas não fica só na ficção, né? Na vida real, infelizmente, a gente vê no mercado de trabalho, no acesso à educação, uma redução uma minoria negra, né, nessas áreas, ocupando altos cargos. Isso é uma luta constante. É engraçado a gente bater esse bate-papo sobre você ver o referencial de algum negro, alguma pessoa que tenha obtido sucesso, a deputada falar de empoderamento, porque assim, você realmente não vê. E eu conversando com meu primo de 6 anos, a gente conversa bastante sobre isso, e ele falou assim, primo, quando eu crescer eu quero ser um jogador de futebol, mas agora que você está fazendo faculdade de comunicação e tal, eu tô pensando talvez em ir por esse lado aí, mas a minha mãe não deixa, sabe? Fica uma coisa meio, não sei o que eu vou fazer. E assim, você vê que a criança, ela te vê como referência, sabe? Ela se empodera, ela passa a se empoderar daquilo que ela vê. Então, se ela vê um referencial, sabe, de um negro que obteve sucesso e almejou e alcançou aquilo que ele tanto quis, eu acho que parte do princípio daí, sabe? De você ter um referencial de alguém que alcançou sucesso e se empoderar. A partir de que cada geração que vem vindo fazer cada vez mais, né? Para dar de exemplo e contribuir cada vez mais. Né? Como ele colocou, no exemplo prático de vida, aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, ele olha e diz assim, eu também posso. A gente desperta isso, eu também posso chegar lá, eu também vou chegar lá, né? Mesmo sendo estudante eu estudei minha vida inteira em escola pública, em fazer faculdade privada depois, mas estudei em escola pública, mas sempre obtive boas notas, nos lugares que eu ia trabalhar, eu sempre me sobressaí, porque eu sempre me senti na obrigação de ser melhor, até hoje eu sou assim. Eu acho que eu tenho a obrigação de ser melhor, porque eu sou pessoa, sou ser humano. E eu preciso me superar, eu mesmo me superar cada dia. E graças a Deus eu vejo que isso acaba contagiando outras pessoas, principalmente da minha raça, que leva também a esse empoderamento que a gente quer e que a gente deseja. Por isso que eu acredito que essa diminuição de tempo, de prazo, de perspectiva, a gente não pode aceitar e receber como é verdade. Então, eu vou ter que esperar mais 200 anos. Eu não vou esperar 200 anos, os meus netos não vão esperar 200 anos. Eu acredito que vai haver a mudança o mais rápido possível, quanto mais eu acelerar a consciência nas pessoas e a conscientização de que o Brasil é um país, na sua maioria, negro. E a ideia de referência, uma referência mais próxima, né? Não aquela exceção, porque as pessoas justificam muito a exceção como sendo a regra, porque um conseguiu e todos têm que conseguir. E a história não é bem assim, que a gente sabe que o caminho é longo, o caminho é árduo. E quanto mais próximo você tem pessoas que conseguiram, pessoas que almejaram aquilo e conquistaram, é uma outra visão. Ele tem um exemplo do primo dele, que é uma pessoa próxima. Agora, será que se ele olhasse na televisão a história de uma pessoa, ele ia falar, só aconteceu com ele, não vai acontecer comigo. Essa referência próxima, essa referência de que ele conseguiu, o outro consegue, essa ideia tem que ser uma coisa mais próxima da gente, tem que ser uma coisa próxima ao nosso bairro, tem que ser uma coisa na nossa família. E esses 200 anos é andando do jeito que está. Se a gente, eu acho que a ideia da consciência negra é isso, é conscientizar, é que a gente eleve não só, a gente saiu da escravidão e mantivemos o nosso pensamento de escravo, a nossa consciência é que tem que ser liberto, tem que empoderar. Eu acho que essa palavra empoderamento é crucial para o negro. Com certeza. Vocês acham que os próprios negros, assim, ainda têm essa dificuldade de aceitação, não só do branco olhando para o negro, mas do próprio negro em si, de acreditar que pode? Então, essa é uma pergunta muito pertinente, né? Antes eu vou pegar um gancho do que a Kelly disse a respeito da referência, né? Muitas vezes existem negros, inclusive pessoas negras, mestiças, brancas, enfim, que deslegitimam a questão das cotas e outras políticas públicas voltadas para as minorias de modo geral, e falando aqui de nós negros, né? Um conseguiu, dois conseguiram. Então por que a política pública? Por que desmerece? E, na verdade, isso é muito triste. Por quê? Se eu estou, por exemplo, hoje eu sou a única negra na minha turma, e eu não fico feliz de ser a única negra. Isso demonstra que o fuzil para minha raça, para pessoas da minha cor, né? Não vou usar o conceito de cor, né? Ele
é mais apertado. Então, assim, se um negro chegou, é porque tem alguma coisa errada. Porque os outros grupos, em sua maioria, chegam mais e com uma naturalidade maior, e aquele um negro que chegou repleto de sacrifícios, e foi muito difícil. Ah, mas se ele lutou, por que os outros não podem? Não é essa a questão. Eu não quero chegar sozinha, eu quero chegar com os meus. E a partir do momento que eu estou lá e estou só, é porque existe algo errado, e não porque eu sou melhor que os outros. Alguma coisa no meu processo foi diferente, ou uma estrutura familiar, ou um apoio moral, intelectual. Então, eu acho que, às vezes, essa questão... Aí, voltando, né, você perguntou em relação ao negro, da autoestima. Existem argumentos que nós, infelizmente, encontramos, inclusive, com negros, né? E isso, eu acho que vem sendo mudado também, mas parte da consciência, da conscientização, como a Kelly havia dito, e nós estamos conversando aqui. Acho que isso vai melhorar com o passar do tempo. Com certeza. Eu também vejo nessa concepção que quando só uma minoria chega, realmente é o start para pensar, opa, alguma coisa está errada. Porque, como ela falou, é um processo, né? Isso, até chegar à faculdade, a gente pode fazer uma análise do histórico, de repente, desse jovem. Condição socioeconômica, o lugar onde vivem, e aí entra uma pesquisa de que os jovens negros são os que mais morrem. O porquê disso, né? São várias as questões, condição socioeconômica, de repente, o lugar onde ele vive, a violência maior, é um tipo de discussão que precisa de investimento, de um olhar mais sensível, vamos dizer assim, né? Das autoridades, de quem contribui para políticas públicas, né, deputada? Com certeza. Essa questão da morte de negros, na sua maioria jovens, entre 15 e 29 anos, ou seja, na flor da juventude, não poderia estar como ele, sentado numa cadeira de uma faculdade, estudando, se desenvolvendo quanto pessoa, quanto profissional, e estão morrendo de forma assustadora, na sua maioria negro. Só existe um estado no Brasil que isso é um pouco reverso, que é no Paraná, onde os negros morrem menos, onde os brancos morrem mais que os negros. Mas um estado na federação, entre toda a federação, é o único. Então, ainda continua sendo a cor, vamos usar a cor, como nossa colega ali falou, a que mais morre, né? É a cor que menos tem oportunidade. A gente chega nas salas de aula, eu estou fazendo pós-graduação também, na minha sala tem poucos negros, né? Então, assim, a gente fica triste com essa realidade, porque o que nós queremos é ver todos chegarem juntos. Nós somos uma sociedade. Se na sociedade a classe média, a classe baixa, e nessa classe média e baixa temos todas as raças, todas elas têm que chegar juntos. Chegou 5 negro pobre, chega 5 mestiço pobre também. Tem que haver um equilíbrio nisso aí. Mas não é o que acontece na sua realidade. E aí é onde entra a questão da gente estar conscientizando de fato esse empoderamento, essa questão de poder, de querer das pessoas próximas. Quando a gente fala de empoderamento, de conscientização, a gente fala no trabalho de formiguinha mesmo. São de pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, que nós conseguimos estimular a esse empoderamento. Até porque diante da lei somos todos iguais, somos né? Todos então, iguais, só na lei. A gente vai para o intervalo rápido. A gente vai para o intervalo rapidinho para continuar essa conversa. Não sai daí não, a gente volta já já.